Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que precisa saber sobre Clip Mask no Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. Agora você vai aprender como utilizar Clip Mask ou máscara de corte no Photopea. Esse recurso serve para mostrar e ocultar diferentes partes de uma camada e ajustar imagens em formas e também em textos. Para começar, eu irei te ensinar o básico sobre criação de máscara de corte e a partir daí iremos explorar a ideia por trás desse recurso com mais detalhes, para que no final desse vídeo você tenha uma compreensão sólida de como as máscaras de corte funcionam. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com todas as notificações, pois dessa forma você sempre será informado todas as vezes que um novo vídeo for postado aqui no canal. Aproveite e já deixa o teu like, pois ajuda e muito o canal a crescer. Recados dados. Bora para a prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Bom, então vamos começar o primeiro projeto. Vou clicar aqui no botão novo. Vou deixar esse padrão aqui mesmo. Vou colocar só aqui máscara de corte 1. Vou deixar 1280 por 720 mesmo, cor branca. Vou clicar em criar. Pronto, tem aqui minha tela pronta para começar o projeto. E agora eu vou desenhar uma estrela. Eu quero começar a exemplificar através de formas simples. Então eu vou aqui na minha camada de background, vou mudar o nome para fundo. E vou clicar aqui no botão retângulo, né? Vou dar um cliquezinho aqui para que ele me mostre as opções. E aqui eu vou escolher a opção forma paramétrica. E aqui na parte superior eu vou escolher qual forma eu desejo desenhar. Então eu tenho entre 4 opções. Eu posso desenhar um polígono, posso desenhar uma estrela, uma seta ou uma espiral. Eu vou escolher aqui estrela. Aqui eu posso determinar a quantidade de lados que eu desejo criar essa minha estrela. Geralmente a gente trabalha com estrela de 5 lados ou 5 pontas. E eu vou chegar aqui e vou dar um clique. Ele me abre aqui essa janela e por padrão ele cria uma forma de 100 por 100 pixels. Eu posso manter essa configuração ou eu já posso determinar aqui um tamanho. Eu já tiver isso na cabeça, né? E ele já cria dentro daquele tamanho especificado. Vou manter esse tamanho e depois eu vou aumentar. Então vou clicar aqui em aceitar. Aqui está a minha estrela. Eu vou usar o atalho Alt Ctrl T para fazer a seleção e visualizar as alças de dimensionamento. Então vou segurar a tecla Alt para que eu possa aumentar a partir do centro e aqui eu aumento. Eu acho que esse tamanho aqui tá legal. Vou chegar aqui em um dos cantos, ó, e vou dar uma leve rotacionada. Clico no centro e arrasto ela para aqui. Vou querer ela mais ou menos aqui nesse canto. E tá legal. Vou dar o Enter para confirmar. E aqui eu já tenho a minha primeira forma. E agora eu quero trazer uma imagem para que eu possa aplicar o recurso de máscara de corte ou Clip Mask. Então eu vou vir aqui em arquivo, abrir e posicionar, porque eu quero essa imagem aberta dentro do meu projeto. E aqui na pasta onde eu tenho todas as minhas imagens, inclusive essas imagens eu vou disponibilizar para você, mas se você desejar pode usar suas próprias imagens. É só você ficar ligado que em algum momento do vídeo vai aparecer um link informando onde você pode baixar essas imagens para executar exatamente como eu estou mostrando. E aí eu vou escolher essa imagem aqui, bandeira do Brasil, vou dar um clique, vou clicar em abrir. E está aqui a imagem. Eu vou ampliar essa imagem para que ela ocupe a tela toda. Então eu vou segurar aqui a tecla Alt, já que ela está selecionada, e vou aumentar aqui num dos cantos até que ela ocupe a tela toda. Pronto. E vou confirmar. Então eu tenho aqui 3 camadas. A primeira camada aqui é a bandeira do Brasil, a segunda é a forma e a terceira é o fundo. Então qual é a função do Clip Mask aqui nesse caso?
O Clipping Mask ou máscara de corte, geralmente ele funciona tendo como base um objeto ou uma informação que se encontre em uma determinada camada. No entanto, a camada que eu quero encapsular dentro de uma forma, ela precisa estar acima da imagem ou da forma que eu quero fazer esse encapsulamento. Ou seja, se eu quero pegar a bandeira ou parte, né, da informação da bandeira e colocar aqui dentro da estrela, eu preciso que a bandeira, a camada da bandeira, esteja acima da camada da estrela. Caso contrário, eu não vou poder fazer isso. Então, olha só, se eu diminuir aqui a opacidade da bandeira, eu consigo ver, né, a estrela. E quando eu fizer uso do Clipping Mask ou da máscara de corte, o que vai ser mostrado dentro da estrela é essa informação aqui, que eu posso depois mudar. Eu posso simplesmente arrastar e exibir a parte, né, da imagem que eu desejo que fique aqui dentro. Então, para você entender melhor, deixa eu voltar aqui à opacidade. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou transformar a camada da bandeira do Brasil em máscara de corte, em Clipping Mask. Para isso eu tenho duas formas de usar esse recurso. A primeira forma seria clicar aqui na camada bandeira do Brasil e escolher a opção máscara de corte. E olha só, aparece aqui ó, uma setinha indicando que essa camada agora está encapsulada na camada abaixo. Legal, né? E é com a camada selecionada eu posso, com a ferramenta mover, arrastar e posicionar o que eu quero mostrar. Vamos dizer que eu quisesse mostrar essa parte aqui. Ó. Pronto, perfeito. Outra coisa que eu posso fazer é clicar aqui na forma e arrastar a forma. E aí eu posso determinar que informação ele vai mostrar. Então tem essas duas práticas que eu posso estar fazendo para exibir o conteúdo da máscara. Vou dar o Ctrl Z aqui. E agora eu vou desfazer essa máscara. É muito simples. Do mesmo jeito que eu ativei a máscara, eu posso desativar. Então clico com o botão direito. E aqui eu desmarco a opção máscara de corte. E ela volta ao normal. Como eu arrastei a imagem, ela ficou aqui nessa posição. Vou colocar ela aqui de volta. Pronto. A segunda forma de aplicar um Clipping Mask, uma máscara de corte na camada abaixo, é fazendo o seguinte. Eu seguro a tecla Alt e clico sobre o nome da camada. Feito isso, automaticamente o Clipping Mask, né, a máscara de corte, ela é executada também. Então eu tenho essas duas possibilidades. Para complementar aqui, porque foi um trabalho simples, né, eu vou até desfazer aqui a máscara. E aí eu posso desfazer clicando também com o Alt pressionado. Eu desfaço, vou ocultar por enquanto aqui. Eu vou preencher aqui com mais algumas estrelas. Deixa eu dar essa minha forma. Vou usar o Alt Ctrl T aqui, ó, para poder dar mais uma rotacionadazinha. Vou deixar ela mais ou menos aqui. Vou confirmar. E aí eu vou desenhar mais algumas estrelas. Eu quero mostrar uma coisa legal aqui, ó. Então vou selecionar a mesma informação e vou criar mais algumas estrelas. Beleza? Vou aumentando e aqui eu vou dando uma posicionada. Deixa eu colocar ela um pouquinho maior. Vou confirmar com Enter. Novamente vou desenhar uma outra. Vou ver. Vou pegar ela daqui. Alt Ctrl T. E aí eu vou criando aqui uma espécie de corrente. E vou criar mais 4 aqui. Pronto. E aí eu criei aqui uma sequência de estrelas. Isso tudo para mostrar uma outra situação para você. Eu vou habilitar aqui, ó, a bandeira do Brasil. E se eu aplicar a máscara de corte, segurar a tecla Alt aqui, vou dar um clique, você vai observar que ela só aplicou aqui, ó, a última camada que eu criei. Essa forma 7 aqui, ó. Porque à medida que eu fui criando as camadas, elas foram sendo empilhadas uma sobre a outra. E aí quando eu aplico a máscara de corte, automaticamente ela só vai ser aplicada na última que eu criei. Nesse caso aqui, é essa primeira. Ah, Maurício, mas se eu quisesse aplicar somente nessa aqui, era simples, né? Bastaria que eu pegasse aqui a forma 1, que foi a primeira que eu criei, vou arrastar aqui para cima e pronto. Só que observe que ela não está aplicando em todas. Ela só está aplicando na camada seguinte. Como eu faço para resolver esse problema? Muito simples. Basta que eu selecione todas as camadas. Nesse caso aqui, de forma 1 até aqui a forma 2, né? Pegando todas essas camadas aqui. Então, vou segurar o Shift, vou dar um clique. E aí eu seleciono da forma 1 até a forma 2. E agora eu vou colocá-las dentro de uma pastinha. Então, eu venho aqui e dou um clique no botão Nova Pasta. E aí eu vou chamar de Estrelas. Pronto.
Agora sim, todas elas encapsuladas, todas elas organizadas dentro de uma pasta. Quando eu aplico a máscara de corte, ela é aplicada dentro aqui de tudo que tiver dentro da pasta. Olha só que legal. E aí, claro, eu posso desabilitar algumas caso eu queira, porém a máscara está sendo aplicada em todo mundo aqui, tá? E aí, se eu quiser colocar, por exemplo, uma sombra em tudo para dar um destaque maior, basta que eu dê 2 cliques aqui ao lado da pasta estrelas, vou marcar aqui sombra externa e aqui eu posso brincar com a cor. Eu vou deixar aqui preto mesmo, vou aumentar um pouquinho a opacidade e vou girar aqui um pouquinho a posição da sombra. Aqui tá bom. E vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Distância eu vou deixar 6, aqui em espalhar eu vou deixar 7 e aqui eu vou deixar 13 mesmo. Deixar uma sombra bem simples, né, e pequena também. Vou clicar em aceitar e tá aí, ó, meu primeiro Clip Mask, minha primeira máscara de corte com 2 situações diferentes, né, aplicado em um único objeto ou em uma única camada e aplicando em várias camadas de forma simultânea. Vamos para o segundo exemplo. Dessa vez eu vou usar texto, tá? Então, vou salvar isso aqui, arquivo salvar como PSD. E agora eu vou criar um segundo projeto. Então, vou clicar aqui em arquivo, novo. Vou manter o mesmo padrão, só que aqui eu vou escolher a cor preta e vou criar. Vou mudar aqui meu background para fundo e vou usar agora a ferramenta de texto. Vou mostrar como é que você aplica dentro de um texto, que é muito parecido, porém eu vou aplicar mais alguns efeitos. Então eu vou dar um clique aqui no Tzinho do texto, vou dar um clique em algum lugar aqui, para que ele carregue. Vou escolher aqui uma fonte chamada Della Gothic One e vou mudar o tamanho para 300. Vou colocar 325. E a cor eu vou mudar aqui para branco, porque aí dá um contraste, né, com o fundo. Eu vou digitar aqui fogo. Vou usar a ferramenta mover. Vou trazer ele um pouquinho aqui para o meio. Pronto. Eu estou achando muito separado aqui os textos, então se você quiser aproximar as letras do texto, você pode vir aqui nesse pequeno botão que se chama caractere e aqui em rastreamento você pode brincar com essa aproximação, tá? Eu vou deixar ele aqui em menos 67, acho que tá bom. Vou ocultar clicando no mesmo botão e vou trazer agora a imagem que eu vou utilizar como background. Então vou clicar aqui em arquivo, abrir e posicionar. Vou pegar essa imagem aqui, Fire, vou aumentar ela um pouco, trazer ela para cá também, tá ótimo. E aqui eu posso também diminuir a opacidade, né, para descobrir mais ou menos o que é que eu quero mostrar. Então, deixar mais ou menos aqui, ó. E nessa posição fica legal. Vou aumentar a opacidade e aí eu posso clicar com o botão direito, máscara de corte, e aí o fogo está aplicado. Porém, dá para perceber que como o fundo é preto, né, a coisa não fica tão nítida. Então vou colocar alguns efeitos aqui no texto para destacá-lo em relação ao fundo. Então vou dar 2 cliques aqui do lado do texto. E aí eu vou aplicar um traçado e marcador, colocar ele no tamanho 5. E a cor aqui eu vou escolher um tom mais alaranjado, talvez um pouco mais claro. Vou subir um pouquinho aqui. Acho que tá legal, vou aceitar. E vou colocar aqui um bezel para dar um volume um pouco maior nesse meu texto. Vou manter todas as configurações e vou aceitar. E aí eu crio, né, esse destaque e de fato acaba separando, né, o fundo do texto. Vou salvar. Vou mudar o nome aqui para máscara de corte 2. Bom, agora eu vou para o terceiro projeto. Dessa vez eu não vou criar através de um novo, eu já vou abrir a imagem para trabalhar dentro dela. Então vou vir aqui em arquivo, abrir, não abrir e posicionar, senão ele vai jogar a imagem aqui dentro. Eu não quero, eu quero que seja num projeto à parte. Então vou clicar em abrir, vou escolher essa imagem aqui que é porta-retrato. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou mudar aqui background para fundo. E a ideia é que eu use a máscara agora para encaixar aqui uma imagem de um casal aqui dentro dessa região. E aí eu vou brincar com mais alguns elementos. Só que aí a gente vai ter alguns problemas. E a gente vai resolver esses problemas à medida que eu for executando as etapas. Então, presta atenção. Eu vou aqui em arquivo, vou abrir e posicionar. Vou escolher essa imagem aqui, casal.
e eu quero encaixar essa imagem aqui dentro. A imagem está muito grande, então eu vou dar uma diminuída. Para isso eu posso diminuir aqui a opacidade, ó. Eu já tenho uma ideia. Então aqui eu posso dar um Alt Ctrl T, vou dar aqui uma diminuída, dando Alt mesmo. Ele diminui aqui a partir do centro. Eu vou querer um tamanho que eu consiga encaixar o casal aqui dentro, ó. Pronto, aqui tá ótimo. Eu pego um pouco do fundo e encaixo o casal completamente aqui na moldura. Perfeito. Vou voltar aqui a opacidade. Legal. Só que aí eu tenho um problema, que é o seguinte. Se eu tentar aplicar agora a máscara de corte, ele vai aplicar na imagem toda. E olha o que é que vai acontecer. Botão direito, máscara de corte, e nada aconteceu. Porque eu não tenho aqui a informação de onde essa foto tem que ser encaixada, de onde ela tem que ser cortada. Porque eu não tenho só um elemento, eu tenho toda essa região aqui. Então não tem como ela ser cortada e colocada num local específico. Eu preciso informar que eu quero colocá-la aqui dentro, ó. Para isso eu vou fazer o seguinte, para poder corrigir esse problema, né? Eu vou deixar ela aqui mesmo como máscara, não tem problema algum. Vou clicar aqui no fundo e aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma aproximada, Ctrl barra de espaço. E eu vou selecionar essa região toda aqui, ó, porque é ela que vai servir de base para que o meu corte se encaixe. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso fazer usando a ferramenta aqui de seleção retangular, ou eu posso usar aqui o laço poligonal, tanto faz, tá? Eu vou escolher o laço poligonal, porque aí eu posso fazer assim, ó. Vou dar um clique aqui, vou arrastar, dou outro clique aqui, outro clique aqui, outro aqui, e aí eu fecho. Se por acaso durante os cliques você percebeu que clicou errado, dá um Ctrl D para desfazer e repete a sua seleção. Não tem problema nenhum, faça quantas vezes você quiser. Agora é importante que a camada fundo esteja selecionada, né? A camada que você quer fazer essa seleção. Uma vez feita a seleção, eu vou agora fazer uma cópia só dessa informação aqui dentro de uma camada. Então, para isso, posso simplesmente dar um Ctrl J. Feito isso, você observa que a seleção foi desfeita. E se eu desmarcar aqui a camada fundo, olha só o que me sobrou. Só essa informação daqui, tá? E agora sim, ó, se eu habilitar aqui a minha camada do casal, olha só, ela encaixou perfeitamente. Porém, se você observar, dá para perceber que está vindo, né, uma luz aqui desse canto, o que acaba gerando uma sombra desse lado aqui como aqui. Quando eu habilito aqui a minha máscara de corte, essa sombra ela desaparece, não passa credibilidade, né? Se alguém nunca viu essa foto, perfeito, ela não vai nem perceber. Mas se alguém já viu, percebe nitidamente que tem um problema aqui visual que a gente pode corrigir facilmente. Eu vou desabilitar aqui a máscara e vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui a ferramenta de laço poligonal e aí eu posso pegar de forma mais precisa. Dar um clique aqui, segurar, vou dar um clique aqui. Vou subir, vou clicar aqui, vou dar um clique aqui, vou descer, e aqui tá legal, pronto, e vou dar um Ctrl J para criar só essa região aqui, ó, legal? Só que ela não vai ficar aqui, porque quando eu habilitar a máscara, ela vai ser aplicada só nessa parte, então eu não quero isso. Eu quero que ela fique acima da máscara, tá? Eu clico, seguro e arrasto ela aqui para cima, e ficou. Só que ficou de uma maneira bem brusca, né? Aparecendo até que foi cortada. E eu não quero isso. Para suavizar essa camada e ela se encaixe melhor na composição, eu vou dar um clique aqui, ó, nos modos de mesclagem, nos Blend Modes, e vou escolher aqui a opção multiplicação. Pronto. Olha só como ela se encaixou perfeitamente aqui, inclusive em toda a coloração aqui da foto. Ela parece de fato uma sombra, sem perder, né, o fundo aqui da foto. Olha só que legal. 2 vezes barra de espaço para recuar o zoom. E tá aí, ó, uma nova composição utilizando a máscara de corte. Vou salvar, deixar como porta-retrato mesmo. E agora eu posso ir para o meu quarto exemplo de Clip Mask. Então, dessa vez eu vou criar um novo projeto, arquivo novo, e vou criar um projeto quadrado, como se fosse uma postagem para o Instagram. Então aqui em social, eu dou um clique e escolho aqui Instagram 1080 por 1080. Posso deixar o fundo preto mesmo. Se não tiver, basta que você clique aqui em planos de fundo e escolha preto. Ou se quiser uma outra cor, basta clicar aqui e escolher a cor que você deseja. Eu vou clicar em criar e aí eu já tenho o background, né, o fundo totalmente preto. Vou mudar aqui o nome para fundo.
E aí eu vou fazer o seguinte, para me ajudar nessa composição, que vai ser uma espécie de mural com 4 fotos, eu vou precisar das linhas guias. E eu posso usar as linhas guias de uma maneira bem fácil, e é utilizando essa ferramenta, o Guide Guy. Se ela não estiver sendo mostrada aqui, você pode vir aqui no menu Janela, Mais, e habilitar aqui Guide Guy. Esse cara, o que é que ele faz? Ele abre aqui a possibilidade de eu inserir linhas guias diretamente no meu projeto. Eu quero apenas que fique uma linha aqui no meio vertical e uma linha no meio horizontal. Então eu já tenho essas possibilidades aqui, ó. A do meio vertical, já criei, e a no meio horizontal, já criei. Caso essas linhas elas não estejam aparecendo, deixa eu ocultar aqui o painel Guide Guy, você pode vir aqui no menu Editar, Preferências e marcar a opção Guias. Olha só, às vezes ela está desabilitada e aí você tenta colocar linhas guias e não consegue. Eu tenho um vídeo inclusive explicando aqui sobre linhas guias, sobre grade, então é interessante que você assista se você quiser saber mais sobre esse recurso. Vou habilitar somente a guia aqui e vou fechar. Uma vez feito isso, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui 4 retângulos, porque eu quero para cada um dos retângulos colocar uma imagem diferente. Como eu sou gamer, então eu gosto de jogos e eu vou utilizar 4 imagens de jogos que talvez você já tenha jogado. Dessa vez eu vou usar aqui ó, a ferramenta retângulo e aqui na ponta, deixa eu aproximar um pouquinho mais para ficar melhor, eu vou criar aqui ó, um retângulo, só que eu vou deixar aqui um espaçamento. Então aqui está 526 por 521. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. 523. Quero deixar aqui igual. 526 por 526. Porque dessa forma eu vou ter essa borda ao lado das linhas guias, tanto horizontal quanto vertical, com o mesmo distanciamento. Então vou clicar. Eu acabo criando aqui a forma. Dessa vez eu vou colocar um preenchimento aqui de uma cor amarela. Mas poderia ser o branco mesmo. Ficou muito chamativo, né? Tá doendo até nos olhos, vou deixar branco mesmo e pronto. E agora eu posso fechar. Vou recuar aqui o zoom, barra de espaço 2 vezes. Essa forma já pronta, eu posso simplesmente duplicar. Então eu posso aqui, ó, com a camada selecionada, dar um Ctrl J, eu duplico, posso arrastar ela aqui para o lado, ó, e basta eu encaixar ela aqui, descer um pouco mais. Quando eu encaixar ela aqui do lado, ó, eu já vou ter o mesmo distanciamento, tanto aqui quanto aqui. E aí eu posso selecionar essas duas formas, dar novamente um Ctrl J, acabo duplicando as duas, e com elas selecionadas eu posso, com o Shift preso para manter o posicionamento, arrastar para baixo. Colou aqui na base, eu já vou ter o mesmo distanciamento aqui, aqui e também aqui na vertical. Beleza? Vou recuar um pouquinho aqui. Não preciso mais das linhas guias, então eu posso desabilitá-las. Então eu posso vir aqui em Editar, Preferências, e aqui eu desabilito as guias e pronto. A base do meu projeto está só esperando pelas imagens. E agora eu vou trazer, vou começar aqui pela forma 1, que é justamente essa aqui. Eu vou selecioná-la e vou vir aqui em Arquivo, Abrir e Posicionar. E vou escolher as imagens. Então eu vou pegar aqui, ó, a Ellie, The Last of Us, uma do Killzone. Para isso eu estou segurando a tecla Ctrl, Kratos do God of War e o Nathan de Uncharted. Então selecionei essas 4 imagens e vou clicar aqui em Abrir. Pronto, todas as fotos já foram inseridas, todas elas acima aqui da forma 1. Só que eu vou posicioná-las de uma outra maneira. O Nathan vai ficar aqui acima da cópia 3, o Kratos vai ficar acima da cópia 2, a Ellie fica aqui mesmo e o Killzone fica acima da cópia 1, tá? E eu vou desabilitá-las, só deixando a Ellie aqui. A Ellie eu vou enquadrar o que eu quero mostrar, tá? Quero mostrar, eu acho que está grande, vou dar uma diminuída, Alt Ctrl T, vou dar uma diminuída aqui, mas não tanto. Eu tenho que pegar tanto em cima quanto embaixo, né? Então, vou pegar aqui, ó. Beleza. E agora, máscara de corte, botão direito, máscara de corte, já encaixei. E o Zone, vou habilitar, vou selecioná-la, colocar ela aqui. Eu vou diminuir um pouquinho, Alt Ctrl T. Que aqui tá legal, perfeito. Máscara de corte. Vou pro Kratos agora. Sempre importante clicar na foto, né, na imagem, para poder arrastá-la. Vou posicionar ele aqui. Tá grande, posso diminuir um pouquinho. Que aqui tá legal, confirmo. Máscara de corte. E o Nathan
trazer ele para cá. Também posso dar uma diminuída. Aqui fica legal. Botão direito, máscara de corte. E aí eu tenho aqui, né, o meu mural. E pegou aqui um pouquinho do Kratos. Deixa eu selecionar, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Talvez eu tenha que aumentar um pouquinho o tamanho. Não tem problema. E tá aí. E se você quiser dar um destaque, né, aqui nas bordas, para não deixar só o preto, como se fosse uma moldura, pode pegar aqui na forma 1, que é a forma da L, dá 2 cliques. Vou marcar aqui traçado em marcador. Dessa vez eu vou colocar branco. O tamanho tá grande, vou colocar 3. E eu quero ela aqui no centro. O restante eu mantenho e vou aceitar. Então, olha só como é que vai ficar. Uma coisa legal é que se você quiser copiar esses efeitos que você aplicou numa determinada camada, né, para outras camadas, basta que você clique com o botão direito. Aqui em estilo de camada você escolhe copiar. E aí você seleciona quais camadas você quer aplicar, nesse caso todas as formas, né? Eu quero aplicar esse efeito que eu apliquei aqui na forma 1. Então seleciono as 3, clico em uma delas e venho aqui, ó, estilo de camada, ó lá. E aí todas recebem o mesmo efeito. Clicar aqui no fundo para você visualizar melhor. Posso então salvar esse meu projeto. Então é isso, eu espero que nesse vídeo você tenha entendido através dos exemplos que eu dei como usar o Clip Mask dentro do Photopea. Eu tentei trazer vários problemas, desde problemas simples a problemas um pouco mais complexos, para que você pudesse ter uma visão mais íntima em relação a esse poderoso recurso que é o Clip Mask ou máscara de corte usando o Photopea. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe nas suas redes sociais usando agora o identificador, né? O @MauricioAlcântara-se-eduque. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer, além de fazer com que outras pessoas conheçam esse conteúdo. Eu acredito que você gosta tanto. E para que eu continue, né, trazendo vídeos novos e gratuitos para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.